Seja muito bem-vindo ao consultório. A partir deste momento aqui no Porto Canal vamos falar de saúde e bem-estar. Abordamos vários temas com especialistas convidados para que possa aí em casa aumentar a sua literacia em saúde. Começamos hoje com cardiologia e uma informação importante sobre o infarto agudo do miocárdio, os sintomas e consequências. Hoje vamos falar sobre ataque cardíaco e para isso contamos também com a presença do Dr. João Silveira, médico cardiologista, e esta partilha surge como um alerta para consciencializarmos, todos nós, claro, para a existência do infarto, para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, enquanto forma de prevenção da doença, mas também explicar como se processa o tratamento, que é atualmente rápido e eficaz. No final, já sabe que tem aqui a oportunidade de partilhar connosco a sua história ou esclarecer a sua dúvida, a sua questão relacionada com cardiologia. E avançamos, porque no último bloco do programa desta terça-feira falamos de esclerose múltipla. Será possível no futuro curar ou prevenir esta doença? É precisamente o que vamos saber, porque este é o tema do 17º Congresso Nacional de Esclerose Múltipla, que se vai realizar no próximo mês, em dezembro, e nós vamos antecipar alguma informação. Importa também dizer que, para além de uma médica neurologista, especialista nesta doença, também vamos poder ouvir o testemunho da Lígia Baltazar, que foi diagnosticada com 35 anos e vai partilhar connosco a sua história. E é através destes testemunhos, destas histórias, que tantas vezes conseguimos perceber melhor como a doença se manifesta e o impacto também que tem no nosso dia-a-dia. Aqui terá espaço para partilhar connosco a sua história também ou esclarecer dúvidas relacionadas precisamente com a esclerose múltipla ou também alargar as suas questões à especialidade de neurologia. Para toda esta informação, já sabe que deve marcar o número de telefone 22-508-3297, uma linha que está disponível a partir deste momento para se inscrever. Pode ir acompanhando o programa, mas tratar da sua inscrição. Pode também fazê-lo através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, para onde pode enviar por escrito toda esta informação, ou seja, a sua pergunta, a sua história, a sua opinião também, que temos todo o gosto em ler neste programa que começa agora. Muito obrigada por já estar connosco desse lado aqui no Porto Canal. Já sabe que vamos falar de saúde e bem-estar, vamos falar do bem mais precioso que temos, a nossa saúde, e por isso convido também a participar ao longo deste programa. Neste primeiro bloco pode esclarecer as suas dúvidas relacionadas com cardiologia. Neurologia é a especialidade que está reservada para a última parte do consultório. Portanto, até lá, para além desta conversa com os nossos médicos convidados especialistas, também um testemunho muito importante, a Lígia Baltazar vai contar aqui a sua história em direto neste programa. Queremos também ouvir a sua opinião. Temos aqui a oportunidade de ouvi-lo assim para que possa esclarecer a sua questão. Bem perto das 15h30, embarcamos então uma nova viagem no Viver Aqui com a Catarina Amorim. Para já, começamos precisamente com cardiologia. É nosso convidado o Dr. João Silveira, médico cardiologista e coordenador da iniciativa Stand Safe Alive, da APIC, Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Sr. Doutor, é um gosto recebê-lo neste programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. De facto, vamos aqui falar de infarto do miocárdio. É a designação também dada a ataque cardíaco, não é? Para que consigamos todos perceber o que é que acontece às nossas artérias, às artérias do nosso coração, neste caso, para começarmos precisamente pelo início. Muito obrigado pelo convite e boa tarde. Eu gostaria de, primeiro, falar um pouco sobre o que é o coração. O coração é uma bomba e, como bomba, tem uma função nobre, que é enviar o sangue para todos os órgãos e sistemas do organismo e, com isso, levar oxigênio e nutrientes para que todos os órgãos e os sistemas funcionem de uma forma normal. E, como bomba que o coração é, também tem que ser alimentado, porque é um músculo que contrai. E, portanto, em situações normais, o coração adapta-se. Se a pessoa está a dormir, o coração não precisa de funcionar de uma forma tão rápida, digamos assim, mas se a pessoa estiver a fazer exercício físico, obviamente o coração vai se adaptar, vai ter uma frequência mais rápida para que não haja, de facto, uma falência e que as necessidades dos diferentes órgãos e sistemas do organismo funcionem. Ora bem, para este músculo contrair, ele precisa de energia, e então essa energia chega através de umas artérias, que são as artérias coronárias. Portanto, em linhas gerais, há 3 grandes artérias do coração e depois há pequenas ramificações. E se uma dessas artérias fica com placas de aterosclerose, aquelas acumulações de gordura na parede, ela leva a uma obstrução do fluxo.
E no infarto agudo do miocárdio, o que acontece é que realmente há uma ruptura dessa parede, há perda da integridade do lúmen da artéria, e essa artéria, como perdeu a integridade, vai expor isso aos fatores da coagulação, as plaquetas inicialmente e depois, posteriormente, à fibrina. E forma-se um coágulo e então deixa de haver fluxo numa determinada região do coração. E, obviamente, nós aí, o doente vai ter queixas, porque o coração não vai funcionar de uma forma normal, não chega ao oxigênio, claro, e vai-se dar uma alteração. O doente tem dor, o doente depois pode ter alterações no eletrocardiograma e desencadeia-se o processo. Portanto, o que é importante é que, de facto, a identificação dos sintomas é pertinente, porque quanto mais rápido nós restabelecemos o fluxo a esta zona do coração, melhor vai ser o prognóstico do doente para o futuro. Portanto, isto é o que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. Uhum. Mas, portanto, convém recuar um bocadinho antes, não é? Para tentar perceber o que é que forma essas placas, nomeadamente o colesterol alto, não é? Para depois dar origem, então, a esse coágulo para haver um não fluxo. Portanto, o que se passa é que, de facto, a principal causa destas obstruções é a aterosclerose. A aterosclerose tem múltiplos fatores. Tem fatores que nós não conseguimos modificar, como seja o sexo, é mais frequente nos homens que nas mulheres, e a idade é mais frequente. A idade é um fator de maior prevalência. Isto é, a doença aterosclerótica é maior à medida que nós avançamos na idade. Estes fatores nós não conseguimos modificar, além da genética. Cada pessoa tem o seu padrão genético. E depois temos fatores que são os mais importantes, são os modificáveis. À cabeça, o tabaco, o tabagismo. Em Portugal temos à volta de 25, 30% que ainda fumam, não é? E cada vez mais um problema com a juventude, começa a fumar, e nas senhoras também. E, por outro lado, temos os fatores que são os metabólicos, geralmente estão associados a excesso de peso e que levam à hipertensão, ao colesterol, claro, e ao colesterol alto, à deslipidemia e à diabetes, e obviamente muitas destas coisas. Portanto, estes fatores, quando estão todos juntos, não é um somatório. Eles são exponenciais, que é o colesterol 2 ao quadrado, mais 3 ao cubo, mais 4 ao quadrado, e nós temos um risco maior de ter eventos cardiovasculares. Portanto, o maior risco de desenvolver aterosclerose, isto é, uma doença que afeta as artérias de todo o organismo, portanto, é uma doença sistémica, não poupa artérias, pode manifestar-se no coração, mas pode manifestar-se no cérebro, pode manifestar-se no rim ou nas pernas. Portanto, é uma doença que afeta todos os territórios vasculares, é uma doença crónica, portanto, nós não temos cura, tudo o que nós fazemos é paliativo, e é uma doença progressiva, isto é, se nós não mudarmos aquilo que provoca esta doença vai progredir e vai ter episódios de agudizações, como seja o infarto agudo do miocárdio, como seja se for no coração, ou se for o AVC, ou se for um problema numa perna em que a pessoa tem que amputar um dedo, se for um caso de diabetes e tudo mais, ou eventualmente um pé. Portanto, claro, esta é a manifestação da aterosclerose. Portanto, é fundamental que nós tenhamos conhecimentos sobre como a fisiopatologia, o mecanismo que está por trás desta doença e que possamos evitá-lo, porque eles, em mais de 80% a 90% dos casos, nós podemos evitar estas doenças. Assim, queiramos reconhecer o problema e definir uma estratégia para que possamos lidar com este problema, de facto. Infelizmente, nós somos muito bons a tratar, nós somos muito maus a prevenir. Quer como prevenção primária, quando o doente ainda não tem a doença, quer na prevenção secundária, quando o doente já tem a doença estabelecida. Porque o principal doente que nos poderá bater à porta daqui a 3 anos ou 4 anos é o doente que teve um evento hoje. Se ele não mudar, se ele continuar a fumar, se ele não reduzir o peso, se ele não controlar os fatores de risco, como seja a hipertensão, o colesterol ou a diabetes, claro, ele é sempre um doente que nos vai chegar mais tarde ou mais cedo. Portanto, controlando esses fatores de risco, estamos aqui a prevenir... Reduzimos de uma forma substancial... Cardíaco, tirando a condição hereditária e a idade, claro. Exatamente. Nós reduzimos a manifestação do atingimento dos órgãos-alvos, como seja o coração. Portanto, se nós reduzimos esta prevenção, se nós fizermos essa prevenção correta. No infarto agudo do miocárdio, a situação, digamos, dentro da aterosclerose há diferentes níveis da aterosclerose. Portanto, vamos falar do coração. Nós podemos ter aquelas coisas que são a angina de peito, por exemplo, ou podemos ter um infarto agudo do miocárdio. O infarto é uma coisa aguda. Portanto, como o nome diz, é de facto um acidente coronário, um acidente isquémico agudo no coração. Sim. E esse acidente, obviamente, como nós sabemos que ele é devido à obstrução aguda de uma artéria do coração, nós temos de ter rapidamente abrir essa artéria, porque se abrirmos rapidamente essa artéria, nós vamos ter um bom prognóstico para o doente. Portanto, o que é fundamental aqui é que o doente, perante os sintomas do infarto agudo do miocárdio, isto é, se o doente começar a experimentar uma dor no meio do peito, um aperto, uma moedeira, uma sensação de peso, uma sensação de ardência... Mas, portanto, são sintomas de tal forma impactantes, significantes, que leva a pessoa, de facto, a pedir ajuda? Mas é preciso perceber, não é? Exatamente. Eu acho que quando nós estamos a falar na introdução do programa, é o problema da literacia. Eu acho que nós podemos daqui a um bocadinho falar um pouco mais. Nós temos 3 problemas que, para mim, são importantes quando falamos do infarto. Primeiro, a literacia. O doente reconhecer os sintomas.
ter ou não ter fatores de risco, era importante que ele reconheça que é para pedir ajuda. Segundo, o doente entrar na via verde coronária, isto é, o doente ligar o 112 e a partir deste momento vai ser feito o diagnóstico, vai ser orientado, vai começar o tratamento no ambiente pré-hospitalar e vai ser orientado para um hospital que tenha capacidade de fazer o tratamento, que é a angioplastia primária. Ou seja, não ir até pelos próprios meios para o hospital. Que é terrível, terrível, porque depois vai provocar uma desorganização nesse hospital, que é preciso arranjar uma ambulância, um transporte, tem que ser um médico da urgência, e tem que sair um enfermeiro para transportar o doente para outro hospital que tenha facilidade. Nós ultrapassamos este problema se o doente entrar na via verde coronária. E outro problema, porque nós já falámos que isto é uma doença crónica, é de facto, o doente a seguir ter o infarto, o doente tem que ser orientado para uma equipa multidisciplinar. Se o doente fuma, provavelmente é preciso identificar se este doente precisa de ajuda para deixar de fumar. Okay? Se o doente tem excesso de peso, provavelmente nós temos de ter uma equipa, e temos uma equipa multidisciplinar, entre fisiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas, portanto, mesmo endocrinologistas, que é preciso ter uma abordagem multidisciplinar. Portanto, neste doente, a intervenção neste doente é essencialmente um problema de ansiedade, porque ele deixou de fumar, portanto, é preciso perceber, entender esta parte. Se o doente tem excesso de peso, provavelmente temos que encaminhá-lo para um nutricionista para fazer um programa alimentar acompanhado com um programa de exercício físico para que nós consigamos os objetivos relativamente à pressão arterial, relativamente ao colesterol, relativamente à diabetes, senão o doente não está controlado e tem um risco maior de ter um segundo evento, portanto isso é mau. Portanto, e em Portugal, infelizmente, nem todos os hospitais têm. E essa parte é muito importante, é que realmente, sendo uma doença crónica, sendo uma doença que é uma doença da educação, de maus hábitos, se nós não olharmos para esta parte, tudo o que nós estamos a fazer fica incompleto. E esse é o grande problema, é um bocado frustrante para nós, porque vemos que tratamos pessoas com 47 ou 49 e aos 57 ou 58 estão lá outra vez, aos 65. Percebe? Portanto, temos que atuar nesses campos todos. Portanto, relativamente aos sintomas do infarto, nós, quando fazemos algum inquérito a nível da população, melhoramos, mas continuamos ainda a ter 30% ou 40% dos doentes, quando nós fazemos inquéritos, que não reconhecem os sintomas de infarto. Portanto, se o doente não reconhece os sintomas, o doente não pode pedir ajuda. Portanto, não sabe o que é que ele tem. Portanto, realmente, isto é um problema que nós, e a comunicação social tem um papel importante, e nós trabalhamos muito nas redes sociais, para que realmente haja uma literacia, e mesmo nos doentes na reabilitação, fazemos sessões de esclarecimento sobre os sintomas, porque podem ter familiares, que podem ter pessoas amigas, mesmo até nas escolas, houve um programa que nós fizemos para a educação para a saúde, para explicar às crianças o que é o infarto, porque as crianças, no fundo, convivem com pais que provavelmente têm estilo de vida que não são os mais corretos, o estilo de vida de toda a sociedade moderna que nós temos hoje, e que possam ser um veículo e dizerem ao pai para o pai deixar de fumar, ou para o pai ter que fazer exercício físico. Portanto, toda a informação que nós podemos dar a estas pessoas para que eles possam ter uma vida melhor, acho que não se perde tempo. E muitas vezes, de facto, são o melhor meio de comunicação, não é? A informação que as crianças aprendem nas escolas, depois passar para os pais em casa. Isso é indiscutível. Depois desses sintomas, o mesmo acontece com o AVC, portanto, aqui todos os segundos contam. Claro, quando a pessoa chama o 112 e entra então nessa via verde, não deve ir pelos próprios meios, portanto, não deve conduzir e dirigir-se a uma unidade hospitalar. Quando chega ao hospital, o que é feito, Sr. Doutor? O que é possível perceber? Quando o doente entra na via verde coronária, como é que isto funciona? O doente liga ao 112, descreve os sintomas, e geralmente é o CODU, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, há um checklist que eles fazem ao doente, e a partir desse momento aquele doente é sinalizado como ter alta probabilidade de ter um infarto agudo do miocárdio. A partir deste momento vai ser enviada uma ambulância medicalizada para, no local, fazer o diagnóstico, faz o eletrocardiograma dentro de 5, 10 minutos, logo que se chega ao pé do doente, e a partir do momento que o doente tem o diagnóstico feito, depois começam a fazer o tratamento ali, mas é enviado para a central que aquele doente tem um infarto agudo do miocárdio naquela zona. E depois, o CODU, sabemos que há 21 hospitais no país que fazem angioplastia primária, públicos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e dependendo da região, este doente vai ser encaminhado para aquele hospital, ok? É o CODU que vai comunicar com o serviço de urgência daquele hospital, da cardiologia, e o doente... E vai ser aceito, se a sala estiver disponível, se ela não estiver disponível, entra outro hospital na rede, portanto não temos de ser necessariamente o hospital que está mais perto, porque se o hospital estiver às 2 da manhã com um doente, não podemos aleatoriamente mandar outro doente para lá, pode haver uma complicação, portanto entra outro hospital da região na rede e esse doente é transportado, a informação é transmitida para esse hospital e o doente, nós quando chegamos ao hospital, o doente não passa pela urgência, o doente entra diretamente para as salas de cateterismo, aos laboratórios de hemodinâmica. Portanto, a maioria das vezes, por exemplo, o Porto, que não é uma cidade muito grande, nós chegamos primeiro com o doente, mesmo quando o doente vem do INEM. Claro. Dizem-nos que está em Gondomar, que 30 minutos, 25 minutos,
a cidade é pequena, às 2 da manhã é fácil, nós chegamos lá, portanto, Certo. mas já está toda preparada. A sala está preparada, portanto, nós só recebemos o doente e há uma transmissão, portanto, o doente fez bypass à urgência, para não ter que arranjar uma ambulância, ter que arranjar uma maca, ter que arranjar um médico para o transportar, um desfibrilador, um enfermeiro. Portanto, o doente entra diretamente, nós já sabemos a informação toda. O meu colega que está na unidade de cuidados intensivos recebeu a mensagem, passou a mensagem, foi ativada a equipa que está de prevenção em casa e nós, médicos e enfermeiros, chegamos e tratamos o doente. Claro, Portanto, e esta é a nesse forma momento já é possível perceber quais são as sequelas, por exemplo, que poderá deixar esse infarto agudo do miocárdio? Ora bem, nós temos... Passa-nos a informação daquilo que são as queixas do doente e tem um eletrocardiograma que nos diz que tem um infarto, claro. Em princípio nesta artéria, será esta artéria que estará comprometida. E depois, quando nós primeiro, o tratamento do infarto agudo do miocárdio é a substrução da artéria que está ocluída com um coágulo, então nós habitualmente, mais de 90% fazemos o procedimento por via radial, introduzimos um pequeno catéter, que chama-se introdutor, e depois sobre esse introdutor vamos com um catéter até o coração e injetamos contraste e vemos logo qual é a artéria que está obstruída e a partir desse momento vamos desobstruir a artéria, passamos um fio guia, habitualmente muitas vezes fazemos também a dilatação com um balão e a seguir, para que a artéria não volte a tapar, nós deixamos lá uma rede que se chama stent. Portanto, isto é o tratamento do infarto agudo do miocárdio. O doente, a probabilidade deste stent tiver um problema a longo prazo é menos de 5%, portanto estamos a falar de uma terapêutica que é muito, muito eficaz e haver um coágulo dentro daquele stent em menos de 1% ao ano. Portanto, estamos a falar de uma terapêutica que é eficaz e que é segura, portanto, desde que o doente venha a tempo. O que é importante aqui é que, de facto, o tempo é músculo. Quanto mais tempo demorarmos a chegar até o tratamento, mais quantidade de músculo vamos perder. Logo, a tal bomba que nós falávamos no início do programa, a bomba não vai ser tão eficaz, não vai ser tão... Os batimentos ou a contração não é uma contração tão vigorosa, porque vai haver uma zona do coração que deixa de ter um músculo contrato para ter uma cicatriz. Portanto, esse é o problema. É aqui o grande problema do doente, não perder tempo, quer no reconhecimento, quer como entrar na via verde, percebe? Essa que é a grande vantagem do doente entrar pela via verde coronária. E depois pode seguir uma longa fase de recuperação, não é? E reabilitação, acima de tudo, ir buscar então toda esta informação à equipa multidisciplinar que nomeou antes. A partir do momento que o doente entra na unidade coronária, começa a reabilitação. Os enfermeiros vão logo perguntar o que é que ele faz, fazem um pequeno inquérito que nós temos e nós identificamos que há um indivíduo que fuma 3 maços por dia. Claro. Nós identificamos um indivíduo que tem hipertensão e colesterol, mas que provavelmente está desempregado e tem dificuldades económicas. Sim. Portanto, esta informação para nós permite-nos orientar este doente de uma forma completamente diferente. Portanto, não é como um doente que nós às 4 da manhã ou às 3 da manhã não temos essa informação, não é? Portanto, nós e o doente está numa situação de grande ansiedade, tem uma situação de iminência de morte. Portanto, nós quando fazemos o cateterismo, depois o doente vai para a unidade coronária, que é o caso da cardiologia, e depois ele é estabilizado e a seguir, a partir do momento que começamos a fase de reabilitação. E depois este doente vai ser discutido em equipa e vai-lhe ser oferecido este programa já no internamento e depois continua quando ele é doente do ambulatório. Portanto, ele faz geralmente 6 semanas e alguns deles continuam mais algum tempo e depois levam uma carta para o médico de família orientar para uma consulta e depois nós temos consultas regulares com estes doentes para sabermos como é que está relativamente ao exercício, se ele melhorou, relativamente ao peso, relativamente à sua... se ele continua a não digamos que voltar a fumar. Portanto, nós temos um follow-up dos doentes relativamente apertado e constante. Portanto, tem esse acompanhamento devido. Sr. Doutor, para percebermos, quais são as sequelas mais comuns, de facto, que podem surgir também, se não houver essa emergência médica da pessoa aos primeiros sintomas chamar o 112, neste caso? Uma das sequelas terríveis é a paragem cardíaca. Todos nós sabemos que a primeira manifestação do infarto pode ser uma paragem cardíaca. Portanto, isso muitas vezes... Aí o tempo joga contra nós. Claro. Já não é um problema de coração, é um problema do cérebro. Quanto mais tarde nós formos a recuperar a função neurológica, pior é para o doente. Portanto, isso todos nós temos estas más experiências, mas claro, é muito difícil, não é? Depois, dependendo da extensão do infarto, sim, o doente poderá ou não ter aquilo que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Isto é, o doente começar com falta de ar, começar com cansaço, e isso obviamente tem impacto prognóstico no doente. O doente vai precisar de mais medicação, o doente às vezes precisa de alguns aparelhos, porque estes doentes no longo prazo podem ter risco de morte súbita, tem que sempre implantar um cardiodesfibrilador implantável, ou fazer ressincronização. Portanto,
Não é muito bom que o doente chegue tardiamente, Claro. porque aí vamos ter um doente com uma bomba que vai ter disfunção ventricular, vai ter uma bomba que não vai estar adaptada ao seu coração. Ele tem uma cicatriz muito grande. Deixou de ter o músculo que contrai para ter uma cicatriz que não contribui para a função contrátil do coração. E esse é o grande problema, é o problema da insuficiência cardíaca. E insuficiência cardíaca, o doente tem sintomas, perde qualidade de vida e algumas vezes, quando se for um grau de disfunção importante, o doente tem uma mortalidade maior do que o doente que não tem insuficiência cardíaca. Portanto, a principal mensagem é essa, não é? As pessoas saberem reconhecer os sintomas precisamente para chamarem a emergência médica, se assim for. Todos os anos, cerca de 12 mil portugueses sofrem um infarto agudo do miocárdio. Deixe-me perceber um bocadinho o perfil destas pessoas, também se tem mudado ao longo dos anos. Há mais jovens também, uma vez que estes fatores de risco também estão muito presentes e devido aos maus hábitos alimentares, por exemplo, ao sedentarismo, se há mais jovens a sofrerem um infarto agudo do miocárdio. Temos tido gente cada vez mais nova, porque as pessoas começam a fumar cada vez mais cedo. Temos também. Uma faixa de etária muito mais precoce nas mulheres. As mulheres também têm um estilo de vida, hoje as mulheres têm muitos lugares de destaque na sociedade, o que é normal. E depois também tem aquilo que nós temos, são os maus hábitos, no fundo, comer fora de horas, comer muitas vezes uma comida que não é a melhor. O exercício físico, muitas vezes, chega depois de 10, 12 horas de trabalho, não é fácil. Nós temos um programa de exercício, o tabagismo, a ansiedade, o stress. Portanto, é óbvio que o estilo de vida que nós hoje temos não nos favorece para este tipo de doenças. Embora, claro, se o doente chegar ao hospital, nós conseguimos taxas de mortalidade à volta de 3%, o que é muito bom. Portanto, se o doente chegar numa fase muito atrasada, em que a bomba mais 70%, a volta de 60% a 70%, que é aquilo que nós chamamos de choque cardiogénico, a mortalidade deste doente vai para 30% a 40%. Portanto, estamos a falar de um doente que nós recebemos, já sabemos que ele não vai ter bom prognóstico. Portanto, esses doentes não é só na fase hospitalar, depois aos 6 meses, ou ano, aos 3 anos, aos 5 anos, são doentes que não têm o mesmo prognóstico, o doente que não tem a tal disfunção ventricular, a tal incapacidade da bomba manter a contratilidade. Há, obviamente, também cada vez mais pessoas idosas, mas a manifestação da doença não é de uma forma tão... porque esses doentes já têm uma doença mais difusa, as artérias já arranjaram, quando há uma artéria que fica completamente tapada, depois há uma criação de microcanais e forma-se neovascularização e há um certo atenuamento desse insulto isquémico, como a formação de um coágulo. Mas, infelizmente, o problema é que continuamos a ter uma prevalência muito alta das doenças cerebrocardiovasculares. É a principal causa de morte em Portugal. Em Portugal, a principal é o AVC, a 27, não percebemos bem porquê, porque nos outros países é o infarto agudo do miocárdio. Nós, em Portugal, o infarto agudo do miocárdio é a segunda causa de mortalidade. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui e explicação também para os nossos telespectadores. Espero que a mensagem, de facto, chegue lá a casa. Essa é a nossa missão também aqui neste programa. Agora, queremos ouvir precisamente a sua história, a sua opinião ou então a sua questão relacionada com cardiologia. Estamos aqui disponíveis para receber a sua inscrição através do número do telefone 22-508-3297, 22-508-3297. É este o número de telefone que deve marcar para se inscrever e participar em direto depois do intervalo, mas pode também ir enviando a sua pergunta e a sua opinião, a sua história, toda esta informação de forma igual para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.